Bom dia! Esta é a teleconferência da Centauro, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2019. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Essa apresentação, acompanhada de slides, será transmitida simultaneamente pela internet através do site ri.centauro.com.br. Nele, as senhoras e senhores também poderão obter cópia da apresentação e do release de resultados da companhia. Antes de prosseguir, quero esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia devem ser tratadas como previsões dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor de varejo, além de outras variáveis, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Pedro Zemel, CEO da Centauro, José Salazar, CFO e IRO, e Daniel Regensteiner, diretor de Tesouraria e de Relações com Investidores, que comentarão o desempenho da Centauro no primeiro trimestre de 2019. Logo após, responderão as questões que eventualmente sejam formuladas. Agora, eu passo a palavra ao Sr. Pedro Zemel. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco na nossa primeira teleconferência de resultados como companhia aberta. Vou começar reforçando que é a Centauro hoje. Somos a maior varejista de artigos esportivos da América Latina, com 192 lojas espalhadas pelo Brasil e uma sólida plataforma digital que responde hoje por 18% da receita líquida total da companhia, com Omnichannel, que já representa 53% das vendas digitais. Acima de tudo, temos o consumidor no centro da nossa estratégia e no centro da abordagem em tudo que a gente faz. Acompanhamos mensalmente o Net Promoter Score, o NPS, que serve de base para os indicadores de desempenho e de bônus, e que encerrou o primeiro trimestre de 2019 em 82%. Eu vou iniciar no slide 3 da apresentação, no qual apresentamos os principais destaques dos nossos resultados do primeiro trimestre de 2019. De maneira geral, avançamos em todas as principais linhas financeiras e operacionais. A receita líquida subiu 14,4%, atingindo 527,2 milhões de reais na comparação com o mesmo período do ano anterior. Atingimos um EBITDA de 46,7 milhões, 34% superior ao registrado no primeiro trimestre de 2018, e revertemos o prejuízo líquido de 10,1 milhões de reais, reportando no primeiro trimestre de 2018 para um lucro líquido de reportado no primeiro trimestre de 2018, para um lucro líquido de 2,3 milhões de reais no primeiro trimestre de 2019. O same-store sales consolidado apresentou crescimento de 11%, sendo 6,2% em lojas físicas e 39,7% na plataforma digital. As vendas das modalidades Omnichannel apresentaram um crescimento de 222,9%, atingindo 62,1 milhões de reais. Como percentual das vendas digitais, o Omni avançou mais de 30 pontos percentuais, de 23% para 53% na comparação com o primeiro trimestre de 2018. Abrimos 4 novas lojas G5, adicionando 4 mil metros quadrados de área de vendas, e reformamos outras 9 lojas, equivalente a 12 mil metros quadrados de área já existente. Para esse novo conceito, em linha com o plano da companhia de transformação total das lojas para o conceito G5. Agora eu passo a palavra ao José Salazar, nosso CFO e Investor Relations Officer, que entrará em mais detalhes a respeito dos destaques financeiros do trimestre. Salazar, por favor. Obrigado, Pedro, e bom dia a todos. Seguindo para o slide 4, discutiremos em mais detalhes a composição de nossa receita líquida no primeiro trimestre de 2019. Como o Pedro acabou de frisar, a receita líquida consolidada cresceu mais de 14% na comparação com o primeiro trimestre de 2018. Esse crescimento foi impulsionado pelo avanço de 10,6% na receita das lojas físicas,
que atingiram 436 milhões de reais no ano, e pelo aumento de 36,7% na receita da plataforma digital, que atingiu 91 milhões de reais. Nas lojas físicas, os fatores importantes para o crescimento apresentado foram a adição de 4 novas lojas à base e a reforma de 9 lojas para o conceito G5, que tem se demonstrado um fator impulsionador de vendas. As vendas da plataforma digital atingiram 18% da receita líquida, crescimento de 3 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2018. Grande destaque desse desempenho foi o crescimento de 223% do Omnichannel, que chegou a 62,1 milhões de reais e cresceu 30,4 pontos percentuais, atingindo 53% do total das vendas digitais. Apesar de partir de uma base ainda pequena, o Omnichannel já se mostra bastante promissor. E trazendo um pouco de análise do histórico, desde o primeiro trimestre de 2016, conforme as senhoras e os senhores podem observar no gráfico, apresentamos consistentemente crescimento de receita atingindo um CAGR de 9,4% no período. Seguimos agora ao slide 5, para falar um pouco a respeito de lucro bruto e margem bruta. Reportamos aumento de 17% no lucro bruto, que atingiu 264 milhões de reais no primeiro trimestre de 2019, frente aos 226 milhões de reais apresentados no mesmo período do ano passado. Também reportamos crescimento na margem bruta, em mais de 1 ponto percentual, para 50,1%, em comparação aos 49% do primeiro trimestre de 2018. O aumento do lucro bruto e da margem bruta são explicados principalmente pela redução do markdown, ou seja, pela concessão de menos descontos, promoções e liquidações ao longo do primeiro trimestre de 2019 em comparação ao primeiro trimestre de 2018. Passo agora ao slide 6, no qual discutiremos as variações das despesas operacionais. Importante iniciar observando rapidamente o comportamento histórico das despesas, que apresentaram um CAGR de 5,5% numa análise dos últimos 3 exercícios, até o primeiro TRI de 2019. As despesas com vendas, gerais e administrativas, cresceram 13,9% na comparação com o primeiro trimestre de 2018. Esse aumento é em grande parte explicado pelo crescimento de 15,8% nas despesas com vendas, que dos 157 milhões reportados no primeiro trimestre de 2018, cresceram para 182 milhões de reais, mantendo-se, porém, praticamente estáveis como percentual da receita líquida, com um avanço de 0,4 pontos percentuais, de 34,2% para 34,6% no primeiro trimestre de 2019. As variações das despesas com vendas são explicadas principalmente por aumento de gastos com despesas variáveis com a receita, como comissões, taxas de administração de cartão de crédito, custos da plataforma digital e frete e despesas corrigidas pela inflação, como os nossos contratos de aluguel indexados ao IGPM. Por sua vez, as despesas gerais e administrativas cresceram 4,5%, mas apresentaram redução como proporção da receita líquida em 0,6 pontos percentuais, saindo de 7,3% para 6,7%. O aumento de 4,5% observado é motivado principalmente por variações inflacionárias. Avançamos agora ao slide 7 da apresentação para comentar o nosso EBITDA. Atingimos 46,7 milhões de reais de EBITDA no primeiro trimestre de 2019, um crescimento de 34% frente aos 35 milhões de reais apresentados no primeiro trimestre de 2018, também com avanço na margem, que saiu de 7,6% para 8,9%, incremento de 1,3 ponto percentual. Como podemos observar no gráfico à direita do slide, sendo o aumento da margem bruta, o principal fator impulsionador de ganhos no EBITDA e na margem, injetando 1,1 ponto percentual de melhora, do total de 1,3 ponto percentual. Essas senhoras e senhores, que passem agora ao slide 8 da apresentação, no qual detalhamos nossas despesas financeiras líquidas. As despesas financeiras líquidas da companhia caíram 10,5% na comparação com o primeiro trimestre de 2018. Com um perfil de crédito melhorado em relação ao ano passado, obtivemos menores taxas para antecipações recebíveis, que impactaram significativamente nosso resultado financeiro. Importante ressaltar que durante o primeiro trimestre de 2019, por não termos certeza sobre o IPO, continuamos com a nossa estratégia de parcelamento de impostos, o que gerou aproximadamente 5 milhões de reais de multa, reconhecido no resultado financeiro. Estratégia que não vai continuar após a capitalização da companhia.
Ainda não se reflete nesse resultado apresentado do primeiro TRI de 19 o pré-pagamento da maior parte de nossa dívida bancária efetuado após a oferta pública inicial. Mostraremos a seguir no slide 9 nosso lucro líquido. Desde 2016, vimos reduzindo gradativamente prejuízos líquidos, como pode-se observar no gráfico no canto superior direito, tendo o primeiro trimestre de 19 marcada a reversão completa para a composição de lucro líquido. Atingimos lucro líquido de 2,3 milhões de reais, revertendo o prejuízo de mais de 10 milhões de reais reportado no primeiro trimestre de 18, como resultado de todo o desempenho que apresentamos até aqui. Apresentamos também, na parte inferior do slide, detalhamento de reconciliação do nosso líquido, partindo do EBITDA reportado. No slide 10, mostramos nosso fluxo de caixa. O fluxo de caixa operacional foi negativo em 108,6 milhões de reais, com variação de 4% em relação aos 104,3 milhões apresentados no primeiro trimestre de 18. A variação negativa de caixa nesse período se deu predominantemente em razão da sazonalidade inerente aos negócios da companhia. No primeiro trimestre, ocorrem os pagamentos dos produtos comprados para as vendas de final de ano, o que resulta em desembolso de caixa nesse período. De acordo com a nossa política de manutenção de posição mínima de caixa em nosso balanço, com o objetivo de minimizar despesas financeiras, apresentamos redução do volume financeiro de recebíveis antecipados, sendo este efeito principal a explicar as movimentações do fluxo de caixa de financiamento da companhia. Seguindo a apresentação, passo agora ao slide 11, onde detalhamos nosso endividamento. Nosso racional para apresentar a dívida líquida ajustada pode ser claramente observado no gráfico do canto direito do slide. Somamos as antecipações recebíveis e parcelamentos de tributos aos empréstimos e financiamentos. Dentro dessa lógica, a dívida líquida ajustada da companhia apresentou crescimento de 3,6%, de 848 milhões de reais no primeiro trimestre de 18 para 879 milhões de reais no primeiro trimestre de 19. As reduções observadas em antecipações de recebíveis estão em linha com a política de eficiência da companhia, que avança esse tipo de crédito apenas diante da clara necessidade, evitando assim despesas financeiras desnecessárias. Como exemplo dessa política, podemos ressaltar que em 31 de março de 2019 estavam disponíveis 94 milhões para antecipações. Destacamos mais uma vez que a companhia realizou no início do mês de maio a quitação de parte substancial de sua dívida bancária, utilizando os recursos da oferta, o que deve afetar de forma significativa daqui para frente todos os números que estamos observando no detalhamento do nosso endividamento, uma vez que otimizamos bastante nossa estrutura de capital. Entendemos que, dessa forma, a companhia fica ainda mais preparada para impulsionar e aproveitar futuros ciclos de crescimento. Nosso último slide, o slide 12, abre em mais detalhes os nossos investimentos. Observamos uma queda de 18,5% no CAPEX total da Centauro na comparação com o mesmo período do ano passado. O motivo mais relevante a explicar essa queda é a finalização da implementação dos sistemas Omnichannel em todas as lojas ao longo de 18, o que levou o CAPEX para patamares inferiores nesse primeiro trimestre de 19. Ao longo do primeiro trimestre de 19, a linha de CAPEX mais relevante foi a de TI, e isso se deu pelos relevantes investimentos empregados na modernização e manutenção do nosso parque tecnológico atual. Em linha com o divulgado nos documentos da oferta pública inicial, entendemos que os investimentos devem ser ampliados a partir dos próximos períodos, para fazer frente ao plano de expansão e reforma de loja, bem como aos investimentos relacionados à plataforma digital da companhia. Bom, com isso, encerramos nossa apresentação e abrimos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Felipe Guanais, do BTG Pactual. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria entender um pouco, pessoal, sobre a produtividade das novas lojas, né, G5, tanto as lojas reformadas quanto as lojas recentemente abertas, em relação às lojas tradicionais, como isso se comportou no primeiro TRI, para explicar essa performance resiliente que vocês reportaram. E a segunda pergunta, em relação à dinâmica de vendas no final do primeiro TRI e começo do segundo trimestre, se vocês poderiam compartilhar um pouco com a gente. Obrigado.
Bom dia, Guanais. Então, a primeira pergunta sobre a produtividade das novas lojas. Elas continuam produzindo no mesmo nível histórico, certo? Acima da rede. A gente, por enquanto, não está abrindo performance específica loja a loja, mas elas mantiveram a produtividade superior do histórico. Sobre a dinâmica do final do primeiro TRI e começo do segundo TRI, do ponto de vista de venda, tirando efeitos de calendarização, de sazonalidade normal, a gente não viu no primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre, nenhuma mudança relevante. Então, acho que a performance do primeiro trimestre foi uma performance relativamente constante e dentro do esperado. Nada que valha menção. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Bruno. Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Sgars, do Goldman Sachs. Bom dia, Pedro, Salazar, Daniel e o time, e parabéns em primeiro lugar pelo primeiro resultado com uma empresa aberta. Eu tenho algumas perguntas em relação com as despesas do RFID, que a gente sabe que é um grande projeto para o futuro da empresa. Eu entendo que isso vai aparecer um pouco nas linhas das despesas este ano. Queria entender como que vocês pensam sobre o prazo de implementação deste projeto. Então, ou seja, é uma despesa que a gente deveria imaginar que continua daqui para frente, para mais alguns tris para este ano, talvez até ainda ano que vem. E talvez os primeiros benefícios que vocês estão vendo deste projeto, e acho que imagino que ainda está cedo para falar que isso impactou a margem bruta, mas imagino que ao longo do tempo isso vai até ajudar na margem bruta, mas talvez já podemos falar das primeiras first lessons learned, vamos dizer assim. E aí relacionado com os tempos de sales nas lojas físicas, então tirando o omnichannel e digital, queria entender se vocês conseguem quebrar isso entre tráfego e ticket, só para imaginar que foi o grande impulsionador atrás deste sales door. Obrigada. Obrigado, Irma. É o Pedro aqui. Sobre o RFID, até 31 de março, o que a gente fez, na verdade, foi começar a etiquetação. Então, 22% dos produtos dos nossos CDs estavam etiquetados em 31 de março, e esse processo agora é simplesmente rolloutar, colocar a etiqueta nos produtos, tá certo? E a gente espera conseguir finalizar esse processo até o final do terceiro trimestre. Até o momento, nos nossos números financeiros do primeiro trimestre, não é possível ver nenhum benefício da etiqueta eletrônica, porque até agora só o que a gente está fazendo é colocando as etiquetas nos produtos. Então, por enquanto, só o investimento. A gente ainda não está usando a etiqueta eletrônica para fazer contagem de estoque, para aumentar a acuracidade do nosso estoque em loja. Então, os benefícios que a gente espera para esse projeto devem vir após o término da implementação. Então, por enquanto, nem no crescimento e nem na margem e nem na despesa, do ponto de vista de melhoria de despesa, a etiqueta eletrônica ou RFID impactou ainda, né? Esse impacto vai vir quando o projeto estiver implementado. Sobre o same-store sales, a maior parte do crescimento é em número de clientes, né? Então, tráfego vezes conversão e não em ticket médio. Isso tem sido uma constante no nosso histórico, tanto em 2018 como no primeiro trimestre de 2019. A grande parte do nosso crescimento são mais clientes, né, ou mais tickets na nossa loja e não o ticket médio.
Então, ótimo, muito obrigada, Pedro. Talvez mais uma pergunta de follow-up sobre o projeto de RFID. Vocês conseguem quebrar, e desculpa se talvez vocês quebraram isso em algum lugar do ITR, mas vocês conseguem quebrar qual mais ou menos a ordem de grandeza da pressão nas despesas que veio do RFID? Não foi relevante, tá? Não é um número relevante. A gente não quebrou, tô consultando aqui, a gente não quebrou, mas no primeiro trimestre, como eu falei, teve um investimento, né? E nas despesas foi colocar esses 22% de etiqueta e alguma coisa de OPEX do projeto, mas nada que seja muito relevante por enquanto. Tá bom, perfeito, obrigado. A gente não quebrou o valor específico. Entendi. Nossa próxima pergunta vem de Richard Cathcart, do Bradesco. Bom dia, pessoal. Duas perguntas do meu lado. Primeiro, queria perguntar se vocês podem dar um pouco mais de cor sobre o pipeline de novas lojas até o final do ano e talvez um pouco sobre o ano que vem, quantas vocês têm contratados, etc. E a segunda pergunta era para ver especificamente sobre a categoria de tênis. Parece que o setor calçadista sofreu bastante no primeiro tri, quando a gente olha Vulcabras, Grendene, Alpargatas, até Arezzo. Então, só queria ver o que vocês viram em termos de crescimento nessa categoria de tênis no primeiro tri. Obrigado. Obrigado, Richard. É o Pedro aqui. O pipeline, neste momento, a gente tem 4 lojas em reforma, né, fechadas para reforma, e a gente tem 2 lojas novas em obra civil. O Jockey em Curitiba e o Barra Shopping no Rio de Janeiro. Isso é o que está em curso. A gente não está falando sobre projeção e pipeline. O que eu posso dizer é que a gente, evidentemente, desde que os recursos entraram, tem trabalhado forte para encontrar boas oportunidades de investimento e para colocar em cursos para de reforma. Então, neste momento, a gente tem 4 lojas em reforma e 2 lojas novas em obra civil. Como o recurso do IPO entrou no final de abril, esse processo começou acelerado desde então, né? Tem aí 30 dias mais ou menos de que a gente tem o recurso. Então, isso vai acelerar sem dúvida, né? Então, isso sobre o pipeline. Sobre tênis, sobre a categoria de calçados, os semi-parceiros de calçados para a gente no primeiro trimestre foi em linha com as demais categorias. A gente não teve nenhum destaque, nem positivo nem negativo em calçados, não. Então, esses números que a gente está vendo da companhia, para a gente, tênis performou em linha com o que está apresentado aqui. Ótimo. E se eu puder só fazer um follow-up sobre o Omnichannel, vocês divulgaram os números de Ship from Store, de Click and Collect, que juntos chegaram acima de 50% das vendas de e-commerce. Eu queria só entender um pouco mais sobre o perfil do consumidor que está escolhendo essas opções. Se é um consumidor que já estava comprando e antes ter a entrega em casa, ou se essas ferramentas, vamos dizer, estão realmente ajudando a empresa a melhorar a conversão online e aumentar a base de clientes. Obrigado. Obrigado, Richard. Pelo crescimento que a gente teve da companhia de 14% e na plataforma digital de 39,7%, eu não tenho uma meta de crescimento de mercado do primeiro tri, mas eu assumo que a gente vem ganhando share, né? Então, esse crescimento, e considerando que o crescimento são novos tickets, né, e não preço, eu imagino que a gente esteja sendo capaz, por conta dessas iniciativas, de trazer mais clientes para a plataforma da Centauro, né?
O que a gente vê cada vez mais é que o cliente entra por algum canal, mas depois ele participa dos dois. Tem uma sobreposição muito grande. A gente acredita nisso, a gente acredita que o cliente é omnichannel e que ele trafega entre os canais e que algumas vezes é mais conveniente para ele receber o produto em casa, outras vezes é mais conveniente retirar na loja, outras vezes ele quer ir até a loja. Então a gente entende que ele não é, esse é o nosso cliente. O que a gente possibilita ao abrir essas modalidades é ter um serviço muito bom. Então a gente conseguiu reduzir o nosso prazo de entrega e através da multicanalidade, por exemplo, do Ship from Store, tem entrega expressa em 90 cidades até o final do primeiro trimestre de 2019. Então isso quer dizer que a gente entrega no dia seguinte, partindo de uma loja até a casa do cliente. Isso torna a Centauro mais competitiva do ponto de vista de nível de serviço. Então a gente entende que essa possibilidade de ter um frete gratuito e rentável para a companhia através do Clique e Tira, e de ter uma modalidade de entrega no dia seguinte em cidades de norte ao sul do país em que a gente tem loja, fazem com que a gente ganhe novos clientes e ganhe market share. Então, a nossa leitura é que isso está sendo adicional. Tá ótimo, muito obrigado, Pedro. Obrigado, Bicho. Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Zemel para as considerações finais. Obrigado. Bom, obrigado a todos por terem participado da nossa primeira divulgação de resultados após a abertura de capital. Eu queria mais uma vez agradecer a todos os envolvidos no processo da oferta, em especial ao time da Centauro, que demonstrou competência, comprometimento e capacidade de execução, e a vocês, nossos acionistas e investidores, que apoiaram a companhia na construção dessa nova fase de crescimento. Estamos comprometidos em oferecer o melhor serviço para os nossos clientes e em gerar valor no longo prazo para os nossos acionistas. Até o próximo call. Muito obrigado. A teleconferência da Centauro está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.